Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Livros e Ideias. Lembrando que esse canal é relativamente novo e serve para que eu tente estimular o hábito da leitura para os seguidores desse canal e para meus amigos e para todos que tiverem que se ocupar de alguma coisa. Como assim? Eu sempre cito que quando eu era jovem, eu era um leitor relativamente forte, relativamente constante, regular. Só que em função de trabalhos, isso é justificativa, né? Explica, mas não justifica. Então eu comecei a trabalhar e deixei um pouco os livros. Não vou dizer que não lia nada. Lia muito livro relativo ao trabalho, tá certo? Mas eu não lia, por exemplo, os clássicos, que eu adorava muito. Eu li antes de parar, eu li toda a obra de Monteiro Lobato. Meu pai tinha uma estante com todas as obras de Monteiro Lobato reunidas, logicamente em livro físico, né? Hoje, provavelmente, ele não teria, né? Ah, que saudade do Monteiro Lobato. Mas, enfim, e o meu objetivo nesse canal é simplesmente esse. Eu falei num outro vídeo aí que se a cada 10 vídeos eu trouxesse um novo seguidor e conseguisse estimular nesse seguidor um hábito de leitura, eu me daria por satisfeito. Esse é o meu objetivo. Então, se vocês gostam desse canal, dessa nossa proposta, né, vocês, por favor, vão dando o seu famoso like. A gente é muito pidão. Vão ativando o sininho de notificações, vão se inscrevendo nesse canal. Se vocês ainda não são inscritos, não esqueçam. E, por favor, distribuam para a sua rede social e para os seus amigos. Fazendo isso, vocês estão ajudando a que eu complete, para que eu prossiga na minha missão, que é estimular as pessoas ao hábito de leitura. Hoje, nós vamos fazer uma resenha completa do livro chamado Seara Vermelha. Quem foi o autor dessa obra? Vocês sabem? Jorge Amado. Jorge Amado, um escritor baiano, publicou pela primeira vez a Seara Vermelha em 1946. Esse ano me é bem afetivo, tá? E é considerado um épico da condição sertaneja. Esse livro narra a saga de uma família de lavradores muito pobres do Nordeste e que são expulsos da sua terra. Naquela época era muito comum o pessoal ocupar uma terra, o fazendeiro dava um pedaço de terra para ele ocupar e ele era obrigado a dar uma parte da produção para o fazendeiro. Em geral, chamado de a metade de toda a produção. Ele explorava a terra, arava e dava metade da produção para o fazendeiro, com mais um agravante. O lavrador que cultivava essa terra como meeiro era obrigado a comprar todos os mantimentos da sua família na fazenda do proprietário das terras. Então vocês imaginam o que acontecia. Eu sei que isso é fato real, existia algum meeiro, existia algum lavrador que ficava devendo depois de uma colheita, porque ele custava mais caro os itens de sobrevivência da sua família do que o valor da sua produção. Antes disso, antes de iniciar o tema, né, de continuar o tema, eu vou falar que esse romance
o Jorge Amado escreveu esse romance quando ele era deputado federal pelo extinto Partido Comunista. Então, essa, vamos dizer assim, essa interferência que o Jorge Amado teve, que ele procura narrar nessa saga dessa família de nordestino. Na primeira parte do romance, é descrita a penosa retirada dessa família rumo ao sul. Lavradores pobres, expulso da sua roça pelo novo latifundiário, pelo novo proprietário das terras. Nessa caminhada terrível, inóspita, horrorosa pela Caatinga, comandados pelo chefe da família, que era o Jerônimo, várias pessoas dessa família vão ficando pelo caminho. Uns morrem de fome, outros de doença. A irmã do Jerônimo junta aos seguidores de um profeta do Apocalipse, que depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Era uma época também de muito messianismo, então existiam os profetas que acreditavam que o mundo ia acabar e eles, os seguidores, os acompanhavam. Então a Zefa, que é a irmã do Jerônimo, acompanhou. Ela não era muito lúcida, né? Então ela falava bastante sobre o fato que o mundo ia acabar, e repetia isso de uma maneira insana. Um belo dia, no meio da jornada, a Zefa sumiu e depois a gente fica sabendo que ela foi se juntar ao messiânico, ao profeta do Apocalipse. Além das perdas de vida da família, do sumiço da tia Zefa para indo se juntar ao profeta de plantão, alguns jovens da família decidem ficar pelo caminho. Por exemplo, o Agostinho e sua prima, que eles se gostavam muito e queriam casar, e a família não deixava, ou não permitiu o casamento, porque ninguém tinha condições de sobrevivência e de criar uma família de uma forma digna e decente. Então, uma outra se prostituiu, já chegando numa cidade que era uma conexão para vir a São Paulo. Então, os poucos que restaram concluem essa longa jornada até as terras de São Paulo. Essa primeira parte da saga, pessoal, é dolorosa, viu? A gente lê consegue se transferir para esse ambiente e fazer um exercício de empatia com essa família, com o sofrimento que essa família tem durante essa viagem. Sem comida, sem água, sem lugar para tomar banho, sem lugar para ficar. Realmente, quando alguns livros exploram essas sagas, né, e eu já falei, inclusive, alguns aqui, né, então é muito triste ver que nesse país que tem tudo, que tem uma energia, que tem uma natureza tão pródiga, tão rica, existe gente nessa situação ainda. Mas, enfim, a vida continua. A segunda metade do livro, ele muda um pouco o foco e conta a história dos 3 filhos do Jerônimo, da família, que saíram de casa mesmo antes desse grande êxodo, dessa grande viagem que essa família expulsa das suas terras promove pelas caatingas do Nordeste. Então o filho João, né? João, que eles chamavam, vira soldado da polícia do sertão nordestino, que ele se alista, não sei se chama alistar. Bom, de qualquer forma, ele torna-se soldado da polícia militar e anda por vários estados nordestinos, e a grande missão do João, ele está num destacamento de policiais que foram designados para perseguir, para acabar com o bando do Zé Trevoada. E então o soldado tem essa grande missão.
A segunda parte do livro, na segunda metade desse livro, ele narra a história, ele narra o destino, finalmente, dos filhos daquela família que tinham saído antes que eles iniciassem a grande viagem pelo sertão em busca de melhores dias, em busca do Sul Maravilha. Então, o primeiro que saiu foi o João, que vira um soldado da Polícia Militar, que está encarregado, depois de várias missões em vários estados do Brasil, ele volta para sua região e é encarregado de fazer parte de um destacamento de soldados que tem a missão de acabar, de exterminar o bando de Lucas Arvoredo, que é o chefe dos cangaceiros. O segundo filho, José, levou a alcunha do Zé Trevoada, acho que para referenciar os trovões, né? E parece que ele tinha muito medo de trovão quando era criança, então virou Zé Trevoada e foi fazer parte. O destino prega cada peça, né, pessoal? Ele foi fazer parte desse bando do Lucas Arvoredo. Esse Lucas Arvoredo tinha vários acordos com os proprietários de terra, com os coronéis proprietários de terra. Então, esses coronéis, de uma certa forma, pagavam um pedágio. Isso não acontece mais, né? Isso foi naquela época. Eles pagavam um pedágio para que os cangaceiros, além de não perturbá-los, protegesse-os. Né? Então, esse é o caso desse bando de Lucas Arvoredo. Né? Inclusive, ele fazia desse bando, ele ficou parceiro, ele ficou um grande amigo do profeta, que eu já falei aqui, agora lembrei do nome, profeta Estevão. Lembro que o profeta Estevão tinha um grupo de pessoas que o seguiam, não, bastante, no começo com 2 ou 3, depois com 80, 100 pessoas seguindo esse profeta e tudo o que ele dizia. Que ele dizia que o mundo iria acabar. Né? E lembra-se que uma tia desse pessoal, né, a irmã do patriarca da família, o Jerônimo, que foi a tia Zefa, foi se juntar ao grupo desse profeta Estevão. Essa perseguição do destacamento que o João fazia parte, um dos acontecimentos cruciais da história que faz justamente, segundo Jorge Amado, entre a Revolução Constitucionalista de 32 e o Levante Comunista de 35. Lembre que nessa época o Jorge Amado era deputado federal. Então, o encontro é retratado com muitos detalhes pelo Jorge Amado e é uma parte muito interessante da história. É praticamente uma outra história dentro da história principal, que já não sei mais, mas eu acho que a fuga, o êxodo dessa família de nordestino para o Sul Maravilha. Tem várias histórias paralelas, né? Mas uma muito emblemática é quando eles chegam na cidade de Juazeiro, né? Não é a Juazeiro do Padre Cícero, é o Juazeiro da Bahia, para pegar um barco para navegar pelo São Francisco até para conseguir pegar um trem para ir para o sul. Né? Então, a Marta, que é uma menina muito legal, muito bonita, inclusive, é obrigada, é escabrosa essa parte da história, eu vou passar rápido, que ela tem relações com o médico, faz algumas concessões com o médico que autorizava, o médico que trabalhava para o governo de São Paulo e autorizava esses imigrantes, fazia um exame, e autorizava esses imigrantes, davam um cartão para eles, um laudo que eles estavam saudáveis e viriam para São Paulo.
O pai da Marta, que era o Jerônimo, que era o patriarca da família, não estava saudável, mas ele veio para São Paulo à custa de alguns favores que a nossa amiga Marta fez para esse médico. E, finalmente, ela acabou se prostituindo nessa cidade aí. Então, mais ou menos é o trama, ele é muito complexo, ele é muito detalhado, ele descreve a natureza dessa caatinga, né? Como eles faziam para sobreviver. Então, para quem gosta desse tipo de obra, é um prato cheio, pessoal. Acho que eu consegui, sem dar spoiler, muitos spoilers, alguns a gente sempre é obrigado a dar, a permear esse contexto da história do Jorge Amado, Seara Vermelha. Eu sempre faço uma comparação com outras obras de outros autores similares. Mas nessa resenha eu vou confrontar duas obras do Jorge Amado. Por exemplo, Seara Vermelha versus Capitães da Areia, que é uma outra obra do Jorge Amado. Todas essas obras exploram as questões sociais e políticas. O Capitães da Areia trata de menores marginalizados na cidade de Salvador, enquanto Seara Vermelha aborda conflitos no contexto sindical e no campo. Seara Vermelha é mais voltado para a representação da luta do trabalhador rural, enquanto Capitães de Areia trata da vida nas ruas da cidade, de Salvador especificamente. Outra comparação, Seara Vermelha versus Gabriela Cravo e Canela. Gabriela Cravo e Canela é bem nova, é de 1958. Seara Vermelha é centrada em questões políticas, que eu já falei. Gabriela Cravo e Canela explora temas de sensualidade e de liberdade. A Gabriela talvez seja a obra mais conhecida de Jorge Amado, porque foi objeto de uma novela muito assistida na época. A Gabriela é uma narrativa mais romântica e leve em comparação com a intensidade política e com os acontecimentos desse romance Seara Vermelha. Dona Flor e seus dois maridos. Dona Flor explora temas de poligamia e relação entre o real e o sobrenatural. É uma das obras, o Dona Flor e seus dois maridos, que o Jorge Amado se presta aí um pouco ao sobrenatural. Tá? Então, Dona Flor ele tem essa variedade de, vamos dizer assim, de contexto, de situações. Seara Vermelha versus Tieta do Agreste. Ambas abordam questões sociais e políticas, mas a Tieta ela tem uma atmosfera mais leve, mais humorística. Inclusive, no filme, um dos atores é o Jô Soares, é o Chico Anísio. Seara Vermelha foca na luta sindical, já falei bastante, e Tieta explora a hipocrisia social de uma cidade do interior. Era uma cidade do interior, mas litoral, viu, pessoal? Tieta possui elementos de realismo mágico, enquanto a Seara Vermelha é muito realista e deixa escancarado, explicitados os conflitos sociais daquela época. Então, são algumas comparações entre obras diferentes de Jorge Amado. O que os leitores acharam dessa obra Seara Vermelha? Bom, alguns leitores, como aspecto positivo, destacam o engajamento político e social da obra, nós já falamos bastante, e eles valorizam muito a abordagem que o Jorge Amado fez a essas questões políticas, né? A luta de trabalhadores para melhores condições é muito explorada e a crítica ao sistema também não é velada, não, é explícita. O realismo do contexto e contexto histórico também é muito explorado e a caracterização dos personagens. Provavelmente vocês vão poder identificar nessas personagens
do romance Seara Vermelha, de Jorge Amado, alguns conhecidos seus, né? E isso é muito importante para o romance do Amado, porque ele consegue envolver os leitores com a força desses personagens. Agora tem outros pontos que os leitores não gostam tanto. A abordagem política muito pesada, é interessante isso, porque alguns admiram a abordagem política muito pesada e outros detestam a abordagem política muito pesada. Depende de cada um. Por isso que eu tomo muito cuidado em citar esses dois aspectos aqui na minha resenha, né? Estilo da narrativa do Amado, tem gente que não aprecia, que mistura realismo, elementos mais fantasiosos. Não é o caso dessa obra. Essa obra aqui não é fantasiosa, não. É realismo. Dificuldade de leitura, a complexidade do enredo e a densidade das questões sociais abordadas, porque as duas partes do romance são bem diferentes. A primeira narra a saga o êxodo dessa família de nordestino para o Sul Maravilha, e a outra parte narra a história dos integrantes dessa família que saíram antes desse êxodo. Então, às vezes alguns não gostam disso, fica muito confuso. Eu não achei, não. Eu acho que ele conseguiu integrar muito bem essas duas partes. Resenha, que é resenha, tem que falar um pouco do autor, né? O Jorge Amado, nascido em 1912 e morreu em 2001. Ele nasceu na Bahia, logicamente, e toda a sua obra é muito baseada na ligação com a cultura e questões sociais do Nordeste, né? Logicamente. E ele se destacou muito, sendo integrante do movimento da literatura brasileira chamada regionalismo. Ele iniciou a sua carreira literária como o pai do carnaval, mas foi com a obra Cacau que ele, em 1933, confesso que eu não li, ele ganhou reconhecimento nacional. Mas a Terras do Sem Fim consolidou o estilo narrativo e regionalista do Jorge Amado, com a análise das tensões sociais e a produção de cacau na região. Diversas obras importantes na carreira do Jorge Amado. Eu vou falar algumas que eu já falei aqui, outras que eu não falei ainda. Então, São Jorge dos Ilhéus, que é uma continuação da Terras do Sem Fim, que eu também não li. Aborda os confrontos políticos na região cacaueira. Gabriela, Cravo e Canela, que acho que todo mundo já ouviu falar ou conhece. Dona Flor e seus dois maridos é uma obra bem interessante. Então é aquela que eu falei, que ele mistura realismo com sobrenatural. A Tieta do Agreste, então questões como hipocrisia e moralidade. E a Teresa Batista, Cansada de Guerra. Esse é bem legal, esse eu já li, explora a vida de uma mulher que enfrenta as adversidades sociais e políticas daquela época. Outras obras de Jorge Amado, que eu já falei, Capitães de Areia, O Sumiço da Santa, enfim, é um trabalho realmente enorme do Jorge Amado, que, para mim, é um dos maiores escritores brasileiros. Ele tem a sorte de ser contemporâneo, mas as questões dele, em 1930, que ele atingiu o ápice da sua carreira literária, né? Ele retrata muito bem o Brasil da época. Né? E só lembrar que Jorge Amado pertenceu à Academia Brasileira de Letras, ele foi eleito em abril de 1961, e ele, só para curiosidade, ele ocupou a cadeira 23. Não sei quem ocupa agora a cadeira 23. Fica para vocês pesquisarem aí, meus seguidores. Existe um filme baseado nessa obra Seara Vermelha. É um drama
que tem o mesmo nome, que é de 1963, com a direção de Alberto d'Aversa. O roteiro, lógico, é de Jorge Amado e Alberto d'Aversa. Com o elenco, ele tem, entre outros, o Sadi Cabral, que fez foi personagem de muitos filmes do Nordeste brasileiro. Vale a pena dar uma olhada. Eu confesso que eu não assisti ainda. Bem, como recomendação final, se você gosta desse tipo de narrativa, ou seja, contexto histórico, engajamento político, essa obra pode ser muito valiosa e muito útil para aumentar o seu conhecimento. O Jorge, até por formação, ele tem uma perspectiva muito profunda das questões sociais do Brasil na época, né? Principalmente no movimento sindical no campo. Pode-se dizer que ele lutou bastante para isso. Então, mas se você prefere histórias mais leves, você pode escolher outras obras do Jorge Amado. Mas eu recomendo muito Seara Vermelha. Foi uma agradabilíssima escolha que eu fiz. Eu não me arrependo nunca de ter escolhido essa obra. Então, eu vou dar uma dica para o pessoal que está começando ou retomando o hábito de leitura, né? Recomendo sempre explorar as sinopses e resenhas, até mesmo os trechos iniciais da obra, antes de se decidir a ler, para ter uma ideia do que você vai encontrar na leitura desse livro, dessa obra. E considera também os temas que serão apresentados para ver se é do seu interesse. É isso. Mas, como eu gosto desse tipo de obra, eu quero aumentar o meu conhecimento das várias épocas que nosso país viveu, eu recomendo fortemente essa obra. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para hoje. Quem chegou até o fim desse vídeo, por favor, deem-nos o seu famoso like, se inscrevam nesse canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho de notificação e, principalmente, distribua esse vídeo para a sua rede social e seus amigos. Muito obrigado e tchau, tchau!